E aí, beleza? Essa é de programação neurolinguística. Nascimento. O nascimento de um hábito. Existem diversas teorias. Alguns dizem que é necessário haver 21 repetições do mesmo fato e que seja um fato contínuo. Outros falam em 60. Eu sou daqueles que acreditam que é necessário pelo menos em torno de 66, 70 vezes para que esse hábito se torne hábito praticamente autônomo. Existem coisas que todos nós praticamos, existem fatos, existem ações tão costumeiras que a gente parece executar no automático. Ninguém precisa dizer a um adulto que ao acordar, bom é para boa saúde que ele escove os dentes. Se você é habilitado como eu sou, chega a um ponto de que você não vai estar concentrado no que os seus pés vão fazer. Mesmo mudando de um carro automático para um semiautomático, chega a um ponto que a rotina, a repetição, faz com que isso seja executado sem você sequer prestar atenção. Existem circunstâncias físicas no nosso próprio corpo que é realizado da mesma maneira. Não há como eu estar aqui interagindo ou você sem estarmos respirando, comandando as ações, as articulações. Em todos os momentos o nosso corpo está trabalhando o tempo todo. Temos uma bomba hidráulica maravilhosa que Deus nos deu, chamado coração, que ele bate o tempo todo e você nem eu fica preocupado ou observando o trabalhar dele. Esse automático se aplica em tudo por meio da neurolinguística. O nosso cérebro ele pode, a título de exemplo, ser dividido em 4 partes. Há quem diga apenas 2, para simplificar, comecemos assim. Há um lado responsável há um lado responsável pela criatividade, há um outro para a execução de ações, há um modo lúdico, há um outro que vai buscar na sua memória fatos passados, há um hemisfério responsável por circunstâncias, substâncias como dopamina, dentre outras. Eu, simplificando o máximo possível, colocaria sempre o exemplo da gangorra. A sua mente, do ponto de vista prático, simples de compreender, precisa ser fortalecida. Se num lado te traz alegria, o outro te traz tristeza, se você mais alimentar a tristeza, mais forte será. Se você mais alimentar a alegria, muito mais positivo você será. Deus é tão perfeito que nos deu livre-arbítrio para as nossas próprias escolhas. Eu vejo uma geração bonita de ser vista, com corpos bem cuidados. Eu vejo formação de famílias cada vez mais jovens. Só deixaria uma sugestão. Da mesma maneira que cuidam dos corpos, deveriam cuidar da mente, pois é a mente sã que desenvolve costumes saudáveis para o corpo. Do jeito que você malha e cuida do seu corpo, malhe e cuide do seu cognitivo. Ajuste-se, pois o mundo sempre oferta o tempo todo circunstâncias positivas e negativas, mas o que vende é a parte negativa. E você vai captando toda essa negatividade do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Por isso, às vezes, é tão difícil dormir. Você está lotado de circunstâncias negativas.
Vigie o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos. Observe os jornais. O que é que mais vende? Será que não acontecem nenhuma? Será que no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, no continente em que vivo, será que nada de bom acontece? Por que as manchetes são só de circunstâncias negativas? Porque é o que vende, é o que chama mais atenção. Falar que nasceram na minha cidade hoje, narrar 10 nascimentos, chama muito menos atenção do que um desastre que ocorreu e que ceifou 10 vidas. O nascimento habitual, corriqueiro, não prende a minha atenção, pois é natural. Antigamente, aqueles que puderam acessar o convívio com avós, sobretudo em áreas de interior rural, quando havia um falecimento na cidade, parava-se a cidade em cortejo, as pessoas iam lá. Hoje você está almoçando, enquanto você está fazendo a sua refeição com a TV ligada, você está vendo narrativas de violências contra 2, 3, 4, 5 pessoas, circunstâncias inaceitáveis. Circunstâncias jamais passíveis de ser vistas, sobretudo no horário das refeições, onde as famílias se reúnem. É a banalização daquilo que efetivamente era um absurdo quando surgisse. Então, façamos a escolha de melhor alimentar a nossa mente. A captação daquilo que você traz é o que alimenta sua alegria ou a sua tristeza. Para ilustrar, é só observar como todos nós ficamos no auge da pandemia. Como era comum observar a boca das pessoas se curvando de uma forma um U invertido. Bombardeados por circunstâncias danosas de perdas familiares dentro da vizinhança. Se ligava, se tinha acesso a qualquer espécie de informação, era só circunstância negativa. Parecia que o nublado jamais passaria. Para algumas marcas são muito constantes e doloridas ainda. E o será por muito tempo. O luto tem seu tempo, sua finalidade, senão o Senhor não tinha o feito. Desejo então que possamos abrir os olhos para observar e alimentar mais o que seria belo, o que seria útil, para aumentar a minha e a sua felicidade. Que possamos observar que a nossa mente é fonte de coordenação e direção em todo o corpo. Se o corpo precisa ser bem cuidado, tratado, sua mente também. Que Deus continue a nos abençoar e proteger, nos dar a visão daquilo que é necessário para o nosso adiantamento, mais e mais. Sucesso, que Deus nos abençoe.